Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Álvaro Dias. O nosso tema, fim do foro privilegiado. Isso porque, nessa semana em que gravamos, aliás, ontem, ficou decidido em plenário, por decisão do presidente Eunício Oliveira, que essa proposta de emenda à Constituição entra na pauta do dia, a partir de hoje, no dia em que gravamos, quarta-feira, 22 de março. Não é isso, senador? É, exatamente. O projeto apresentado em 2013, né, chega ao plenário do Senado agora, 4 anos depois. A resistência é conhecida na Comissão de Justiça. Aprovamos no final do ano passado também, quando houve resistência, houve uma tentativa de se retirar de pauta. Mas essa tentativa foi derrotada e o projeto finalmente agora caminha para a sua tramitação na fase final. E, como o senhor descreve, foram 4 anos de resistência, qual a expectativa do senhor com a chegada dessa matéria no plenário? Porque sua proposta fala de fim de foro privilegiado para todos, não é isso? Retira da Constituição esse instituto do foro privilegiado que se tornou o instituto da impunidade, né? Porque é impossível, é humanamente impossível, é preciso dizer isso, para não condenar o Supremo também, liminarmente, né? É humanamente impossível para 11 ministros julgarem tantos casos que envolvem autoridades. São 37 mil autoridades no país, as gavetas do Supremo estão abarrotadas. Por isso, 68% das ações prescrevem e das que são julgadas, menos de 1% a condenação, em menos de 1%. 0,78% dos julgados foram condenados. Portanto, não há mais o que dizer a respeito. É preciso acabar com o foro privilegiado. E como você diz, a nossa proposta retira da Constituição esse instituto do foro privilegiado. Senador, entre algumas reflexões que a gente vê em plenário, é que há que se manter o foro de algumas figuras chaves para que elas tenham estabilidade no seu trabalho, que elas tenham uma certa estabilidade. Então, já se fala hoje, por exemplo, na imprensa, da possibilidade de alguma emenda que chegue aqui estabelecendo alguma espécie de filtro, então o parlamentar ou a autoridade que tem esse foro privilegiado até fique sujeita a um julgamento, mas que antes passe por um crivo do STF. Coisas dessa espécie estão aparecendo agora como sugestões de aprimoramento da sua proposta. Como é que o senhor vê essas ideias? Olha, eu lamento, porque, como diz o Carlos Veloso, né, a verdade nua e crua, não há forma alternativa de acabar com o foro privilegiado. Só existe uma forma, é acabar com o foro privilegiado. Você buscar alternativas que são, na verdade, condescendência ou que preservam privilégios, não atende ao disposto no artigo 5º da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Criar uma vara especial, por exemplo, é instalar um outro pedestal, onde se colocarão brasileiros privilegiados. E esse não é o propósito do povo brasileiro nesta hora, que é uma nova justiça. E nova justiça somente será real se nós acabarmos com o privilégio das autoridades. O senhor me perdoe insistir nesse assunto, mas até para a gente ter um contraponto às críticas do projeto que a gente acompanha por aí. Então, por exemplo, disse que muita gente boa vai se afastar da política. Porque, por exemplo, um prefeito fica sujeito a tantas acusações que podem, às vezes, ser até inconsequentes, até com um interesse político de desestabilizar aquela pessoa que está naquele comando daquele poder executivo, seja governador, seja prefeito, seja o próprio presidente da República, e que as pessoas vão acabar se afastando, as pessoas de bem, em função desses ataques que desestabilizam o trabalho, podem gerar processos sérios, prejudicando aquele projeto que Eu vejo diferente, porque as pessoas de bem não temem a justiça, né? As pessoas de bem não correm da justiça. Nós temos que olhar o mundo, né? Por que o Brasil tem que ser diferente? Só aqui no Brasil que existe esse problema? Nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal. Por que não fazem essa alegação lá? Não é? Eu creio que são pretextos que são buscados, né, para
deformar a proposta e impedir que se alcance esse objetivo. Se a atividade política é uma atividade de risco, outras atividades também o são. E nós estamos propondo o fim do foro privilegiado não só para os políticos, para os magistrados, para os juízes, para os promotores, para todas as autoridades no país. O presidente Clinton foi julgado, no caso Mônica Lewinsky, por um juiz de primeira instância. Por que o Brasil tem que ser diferente? Porque um prefeito brasileiro tem que ter foro privilegiado, se nos outros países não possuem. Se há um julgamento incorreto, injusto, há a possibilidade de defesa e do recurso. Este é o cenário. Nós devemos ser todos iguais diante da lei e da justiça. Vamos falar da tramitação. É uma proposta de emenda à Constituição. Exato. Não é? Vão ser 5 sessões para debate da matéria a partir de hoje? Exatamente. Nós temos 5 sessões, mas podemos ter apresentação de emendas, né? E com isso retorna à Comissão de Constituição e Justiça. E vamos ter aí um enfrentamento, né? Determinadas emendas deverão promover um debate mais intenso, polêmica. Nós temos que rejeitar determinadas emendas para evitar que se minimize os efeitos da proposta original. Não há, da nossa parte, nenhum propósito de radicalizar. Mas a verdade é que nós temos que acabar com o foro definitivamente. O que alguns pretendem retira do Supremo Tribunal Federal, mas cria-se uma vara especial. E o promotor não pode denunciar, só o Procurador-Geral da República. Aí nós ficamos quase na mesma, né? Não avançamos praticamente nada. Ou seja, a expectativa já é que a matéria volte para a Comissão de Constituição e Justiça, porque haverá apresentação de emendas. Sim, é inevitável que apresente emendas. E nós teremos na Comissão de Constituição e Justiça o debate sobre a conveniência ou não delas, né? E este é o impasse que a apresentação de uma emenda proporcionará. O que nós estamos colocando é que há necessidade de definição de um calendário para evitar que se passe a ideia da protelação, ou seja, a utilização de expedientes protelatórios para ganhar tempo e evitar a aprovação da proposta. E esse calendário seria estabelecido na própria Comissão de Constituição e Justiça ou não, aqui no plenário? Aqui no plenário tem que haver um acordo de lideranças, né, para definir um período em que se admite a discussão da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Porque ela retornando, aí cumpre o calendário das 5 sessões. Sendo assim, o senhor imagina que ela esteja votando nos 2 turnos de quórum qualificado que a gente precisa para a proposta de emenda à Constituição? O senhor imagina que isso aconteça mais ou menos por volta de que mês? Eu espero que no mês de maio, mais tardar, se possa votar. Porque se houver vontade política e se os compromissos forem respeitados, não é, nós teremos a deliberação até maio. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.